falado aqui na abertura do culto que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele tem muito mais para fazer em nossas vidas. Se nós conseguimos chegar até aqui, graças a Deus. Eu creio que Deus tem mais. Tem lugar para nos levar. Lugares altos para nos levar. Vidas a alcançar. E que essa palavra possa te dar uma injeção de ânimo no seu ministério, na sua vida espiritual. Que você possa declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Aleluia, louvado. Como foi louvado aqui no Ministério de Louvor, Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia, Deus. Mesmo que nós sejamos, muitas das vezes, infiéis em ouvir a sua palavra, em obedecer a sua voz, em obedecer os seus mandamentos, mesmo assim Ele continua sendo fiel. Mesmo que nós venhamos a tapar os nossos ouvidos para não ouvir a voz de Deus, mesmo assim Ele continua sendo fiel. E tem uma palavra para você nessa noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Amém? Amém. Amém. Jonas o quê? Jonas. O livro de Jonas. A partir do capítulo 1 mesmo. Glória a Deus. Deus Santo. Você que encontrou, curva sua cabeça, vamos orar. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia, Senhor, a Tua palavra, Deus querido, a palavra qual o Senhor escolheu para nós nesta noite, Pai amado. Senhor, Deus, já está à mesa, Senhor, já está a posta, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, Deus, abra, Senhor, Deus, o entendimento dos Teus filhos nessa noite. Tira, Senhor, Deus, os tampões dos ouvidos, ó Pai. Tira as escamas dos olhos, Pai querido, para que possamos ver a Tua glória, Senhor. Para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Aleluia, e o Espírito Santo possa vir nos instruir, aleluia, dentro da Tua palavra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai amado, que sejamos instrumentos nessa noite, Senhor Deus, da Tua vontade, da Tua obra, Senhor. E que verdadeiramente, Senhor Deus, essa palavra possa vir fazer morada em nós, Deus querido, e que possamos levar, Senhor Deus, aleluia, em nome de Jesus, levar, Senhor Deus, aos nossos irmãos, Pai. Aqueles, Senhor Deus, que têm sede da Tua palavra, Deus. Aqueles que têm sede de Te conhecer, Pai. Aqueles que têm sede, Senhor Deus, de justiça. Deus querido, em nome de Jesus, queremos Te pedir nessa hora, Senhor. Aleluia, ser conosco, Senhor Deus. Nos dá entendimento daquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Amém. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Porque a sua malícia subiu até mim. Assim como aconteceu, né, no Antigo Testamento nos relata, a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu aquela cidade porque a malícia daquela cidade já tinha subido ao Senhor. A mesma coisa Ele estava falando com Jonas. Vá até Nínive e prega contra ela, né? Clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Eu quero trazer isso para os nossos dias, hoje, para nossas vidas. Será que a malícia desse mundo, a malícia do nosso Brasil, a malícia do Rio de Janeiro, a malícia da cidade de Petrópolis, está perto
ou ainda continua longe de chegar às narinas do Senhor? Meu Deus. Será que ainda tem profeta que o Senhor envia para estar pregando nessas cidades, para que se arrependam? Será que ainda tem profetas temente ao Senhor, disposto a ouvir a voz do Senhor e seguir? Leva a gente a imaginar o tempo, assim como ele falou com Abraão: sai da tua cidade, sai da tua meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Se Deus fala conosco dessa forma: ei, sai do meio da tua parentela e vai para a cidade onde te mostrarei, será que nós daremos ouvido à voz do Senhor? E sairemos da meio da nossa parentela? Eu acho que não. Nós vamos imaginar o que? Isso é coisa da minha cabeça. Isso não é Deus falando comigo. A minha família está toda na cidade de Petrópolis. Como é que eu vou sair de Petrópolis? Eu vou para outra cidade, vou para outro lugar, e Deus também está falando comigo? Isso é coisa da minha cabeça. Só pode ser, eu estou ficando maluco. Eu estou ficando maluco. Mas Deus fala. A gente vê muitos missionários, né, que saem das suas cidades. Às vezes muitos brasileiros que saem do Brasil, vai para a África, vai para todo canto, vai para todo lugar, todo canto do país, do mundo. E muitas das vezes são atacados. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Para fazer o que Deus tem ordenado. Para fazer o que Deus tem mandado fazer, que é levar a palavra dele aos lugares onde as pessoas muitas das vezes têm que orar escondido, louvar a Deus escondido, porque essas vezes são até mortos. E nós temos a liberdade de falar do amor de Cristo. Nós temos a liberdade de falar do amor de Deus. E Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Nós temos essa liberdade de pegar a nossa Bíblia e sair pelas ruas. Estarmos em casa, até mesmo em casa, e lermos a nossa Bíblia e proclamar o Evangelho. Em muitos lugares as pessoas não têm essa liberdade, são proibidos. São proibidos de fazer isso. Voltando aqui à palavra. No 3. E Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Para longe da presença de Deus. Aí uma pergunta que não quer calar: como nós saímos da presença de Deus? Como nós fugimos da presença de Deus? Não adianta nós nos escondermos. Nós podemos nos esconder do irmão, dos vizinhos, do pastor, mas de Deus a gente não vai se esconder. De Deus a gente não vai se esconder. Nós podemos esconder o nosso pecado da nossa igreja, dos irmãos da igreja, dos nossos vizinhos, do pastor, da sua família, até mesmo da nossa família. Às vezes nós conseguimos esconder os nossos pecados, mas de Deus, nós conseguimos fugir da mão de Deus? Nós conseguimos nos esconder do olhar de Deus? Tem aquele que ainda às vezes pensa: isso aqui não tem nada a ver. Isso é bobeira, isso aqui não é pecado não, isso é uma bobeirinha de nada. Isso aí não vai nem pesar na balança. Mas para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado. E às vezes deixamos: Jesus, fica aqui do lado aqui um pouquinho, eu vou ali e já estou voltando. Mas Jesus está nos vendo.
Amém. Mas Jesus está nos vendo. Então não adianta nós pensarmos que vamos fugir da presença do Senhor, porque nós não vamos fugir da presença do Senhor. Ele nos dá um livre-arbítrio. Ele nos dá um livre-arbítrio. Algum tempo atrás, quando eu fui dar um novo convertido, eu ficava pensando, o que é o livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? E fui, assim, meditando, pesquisando na palavra do Senhor e buscando entendimento. E eu entendi que, eu, Rafael, tá? Entendi que quando eu entrego a minha vida para Jesus ser meu Salvador, eu não tenho mais livre-arbítrio. Eu não tenho mais livre-arbítrio. Se eu sair da presença de Deus, aí já é teimosia da minha parte. Porque se eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, eu abro mão do meu livre-arbítrio. Eu quero que Ele direcione a minha vida. Eu quero que Ele seja administrador da minha vida. Eu quero que Ele fale comigo o caminho que eu devo andar. Eu quero que Ele fale para mim aonde eu devo chegar. Então, se eu quero que Ele faça isso na minha vida, então eu não tenho mais livre-arbítrio. Se eu desobedeço, se eu saio da presença do Senhor, se eu me escondo da presença do Senhor, já é a rebeldia minha. Eu entendo como rebeldia. Eu entendo como malcriação do filho para o pai. Do filho para o pai. Porque senão eu não aceitaria Jesus como meu Salvador. Eu preferia ficar com o meu livre-arbítrio. Então não tem como. Você pode achar que vai se esconder da presença do Senhor, mas não tem como você se esconder. É o que eu estou dizendo. Você pode se esconder do pastor, você pode fazer escondido do pastor, dos irmãos da igreja, até mesmo dos seus familiares que estão na sua casa com você. Mas de Deus você não vai esconder. Da mão de Deus você não vai escapar. Eu não vou escapar. Versículo 4, perdão. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Você está preparado para tomar esse barco? Você está preparado para tapar os seus ouvidos da voz do Senhor? E encarar as consequências da vida? Encarar as consequências daquilo que o Deus tem falado para você e você tem deixado de fazer? Toda ação, assim como eu disse aqui, toda ação gera uma reação. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Como é que está o navio que você tem andado? Está à deriva? O vento tem balançado para lá e para cá? Você, como é que está? Tem dormido ou está apavorado nesse barco? Como é que está a sua vida espiritual? Está em tempestade? E como você tem agido nessa tempestade? Está dormindo e deixa acontecer? Ou tem feito alguma coisa para aliviar essa pressão? A palavra está nos relatando que nesse navio tinha muitas pessoas. E tinha muitas pessoas de muitas religiões. E cada um clamava a seu Deus.
cada um clamava a seu Deus, sem entender que o Deus verdadeiro é quem estava enviando aquele vento, sem entender o porquê, qual o motivo daquele vento, qual o motivo daquela tempestade. E o único culpado daquela tempestade dormia tranquilamente, sem se importar com o que estava acontecendo lá fora. Chegou-se a ele, o mestre do navio, e disse-lhe: o que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Para que não pereçamos. Muitas das vezes nas nossas vidas, nós fazemos escolhas sem se importar com quem está à nossa volta. Sem se importar com quem está ao nosso derredor. Sem se importar com os nossos familiares. Sem se importar com o pai e com a mãe. Sem se importar com os irmãos. Sem se importar com os que se preocupam com a gente. E nós fazemos muitas escolhas, às vezes, erradas. Mas a consequência vem. A consequência vem. E quem sofre é quem está à nossa volta. Quem sofre é quem se preocupa conosco. Quem sofre é quem está do nosso lado e quer o nosso bem. E nós às vezes não nos preocupamos com essas pessoas. Deitamos a nossa cabeça nos nossos travesseiros e dormimos, achando que estamos dormindo o sono dos justos, mas não estamos. Não estamos. E as pessoas que estão à nossa volta, que se preocupam com a gente, muitas das vezes estão o quê? De joelho no chão, clamando ao Senhor pela nossa vida. Clamando ao Senhor para que o mal não venha sobre nós. Clamando ao Senhor para que passe aquele vento e nós caímos na realidade do mundo, na realidade da vida. Que nós mesmos buscamos para nós e para nossos familiares. E o Senhor não desiste de nós. E o Senhor não desiste de nos ajudar. E o Senhor não desiste de nos abençoar. Porque tem um justo de joelho, clamando pelas nossas vidas. Às vezes um filho cai numa situação errada. Cai numa situação que muitas das vezes a gente entende que não tem volta. É dali para a morte, é dali para um presídio, é dali para inúmeras situações. Pode levar total desgraça nessa família. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ouve a oração de uma mãe. Ele ouve a oração de um pai. Ele ouve a oração de uma avó, de um avô, de um irmão. Um justo. Ele ouve a oração de um justo que clama por essa vida. Até quando? Até quando nós vamos estar levando para nossas famílias desespero, tristeza, sem se importar com o que está se passando? Eu quero te dizer nessa noite, não desista dessa vida. Não desista dessa pessoa que você tem orado. Não desista dessa pessoa que você tem buscado a presença do Senhor sobre a vida dessa pessoa, tem clamado a Deus por essa vida. Porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso para fazer o que apraz, o que é a vontade dEle. E a vontade dEle não é destruir, mas salvar. Buscar o que se havia perdido. Trazer para si, trazer para junto dEle o que se havia perdido. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal.
Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque não havia declarado. Porque não havia declarado. É o que eu estava falando aqui no começo. Adianta fugir da presença do Senhor? Adianta fugir daquilo que Deus quer? Daquilo que Deus fala? Daquilo que Deus pede para você fazer? Se você fugir, até os ímpios vão te apontar. Se você desviar do seu caminho, vão começar a te apontar. Vão começar a te acusar. Porque a vontade de Deus é que você ouça a voz dele. E faça aquilo que apraz ao Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Porque mesmo que você estiver em tribulação, mesmo que você estiver passando vento na sua vida, clama ao Senhor, glorifica o Senhor, e a mão dele se moverá a teu favor. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Porque ele é justo. Verdade, Jesus. Porque ele é fiel. Glória, glória. Aleluia! Disseram-lhe que te fizemos para que o mar se nos acalme. Porque o mar se aí tornando, o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. O mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. É assim na nossa vida. Quando nós deixamos de dar ouvido à palavra do Senhor. Quando nós deixamos de dar ouvido àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quando nós deixamos de buscar a presença do Senhor. Quando nós deixamos de verdadeiramente se entregar, glorificar o Senhor. Porque a vontade de Deus é que nós estejamos sempre diante dEle. Honrando a Deus. Louvando a Deus. Glorificando o nome dEle. Amando a Deus. Em todo o tempo. E se a gente deixa de dar ouvido à voz do Senhor, a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer, a tempestade aumenta. A tempestade aumenta. E às vezes, com o nosso pouco entendimento, nós pensamos: eu vou tentar com a força do meu braço. Eu vou tentar com a força do meu entendimento. Aí que piora. Nós pensamos, muitas das vezes, eu busco, eu oro, eu faço a vontade de Deus, eu ouço o que Deus tem que falar comigo, eu leio, eu oro, eu jejuo, e nada acontece. E nada acontece. Será que você está preparado para receber do Senhor o que Ele tem para te entregar? Meu Deus. Será que você vai saber usar o que Deus tem para te entregar? A sua bênção? Muitas das vezes nós precisamos nos qualificar para uma vaga de emprego. Precisamos nos qualificar para conseguir a melhor vaga de emprego. Ter experiência naquele serviço, ter experiência, às vezes, com carteira assinada, né? Em certas situações de trabalho. E a nossa vida aqui, a nossa vontade de fazer a obra, temos que estar o quê? Qualificado para fazer a obra. Temos que estar o quê? Preparados para fazer a obra. Será que nós estamos qualificados para receber esse diploma do Senhor, essa bênção do Senhor, para continuar fazendo essa obra? Ou será que na hora que o Senhor entregar a bênção em nossas mãos, nós vamos sair da igreja porque eu já fui abençoado? Nós vamos deixar de falar com Deus porque eu já fui abençoado? Nós vamos deixar de
nos render a Deus, porque eu já fui abençoado. Deixar de dar um abraço no irmão, porque eu já fui abençoado. Passar pelo irmão na rua, deixar de cumprimentá-lo com a paz do Senhor, porque eu já fui abençoado. Ou nós estamos preparados, será que nós estamos preparados para receber a bênção? E não somente usarmos essa bênção, mas dividir com nossos irmãos essa bênção. Ou nós vamos deixar que a tempestade se aumente cada vez mais na nossa vida? Meu amado, vamos nos qualificar. Vamos nos preparar para quando chegar o dia que nós recebemos a nossa bênção, estamos preparados para estender as nossas mãos diante do Senhor e verdadeiramente Ele entregar a nossa bênção. Para que a nossa bênção seja usada nesta terra a nosso favor e a favor dos nossos, a favor dos nossos irmãos, em favor daqueles que precisam, que necessitam de ouvir uma palavra, de entender uma palavra. Porque nós temos muitas pessoas sedentas da palavra de Deus, sedentas da presença de Deus, sedentas do conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Se arrepender dos seus maus caminhos. Na nossa angústia, na nossa tempestade, vidas podem ser atraídas para o amor de Cristo, para o amor de Deus. A palavra está dizendo aqui que depois que lançaram Jonas ao mar, a tempestade passou. O mar se acalmou, ficou tudo às boas. E esses homens entenderam que a tempestade sobreveio sobre a vida de Jonas. Ele era o errado ali. E entenderam que Deus, o Deus de Jonas, era o Deus verdadeiro. Era o Deus ao qual eles deveriam se prostrar. Era o Deus ao qual eles deveriam prestar louvores e adoração. E fizeram votos com o Senhor. E fizeram votos com Deus. Às vezes a sua vida pode ser testemunho para muitas pessoas. A tempestade que você passa, e logo em seguida vem a bonança do Senhor sobre a sua vida, é o seu testemunho de vida para muitas pessoas desviadas, muitas pessoas que não conhecem do amor da palavra de Deus. E que Deus possa usar essa tempestade que às vezes vem sobre nós para conduzir outras pessoas à vontade dEle, aos atos dEle, para conduzi-las dos seus maus caminhos, tirá-las dos seus maus caminhos. Que eles possam se arrepender dos seus maus caminhos. Porque nós somos testemunhas de Cristo. Nós temos que dar testemunhas de Cristo. E é buscando, é nos enchendo da palavra, nos enchendo da presença de Deus, nos enchendo do Espírito Santo de Deus, que as pessoas vão ver o que aconteceu na nossa vida, a tribulação que nós passamos, e muitos vão dizer: como é que pode? Como é que ele conseguiu sair dessa situação? Não tinha jeito, não tinha como. Mas eles não sabem que nós servimos um Deus Todo-Poderoso, um Deus Altíssimo, que nos tira, que nos tem nos tirado, e muitas das vezes nos faz lembrar, pelo menos me faz lembrar de onde Ele me tirou, do lamaçal do pecado que Ele me tirou. É, Jesus, é verdade, papai. E hoje, para a honra e glória Glória a Deus. do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sirvo a Ele. Então nós somos testemunha. É verdade. E pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer: como é que pode? Ele estava numa situação tão degradante, tão miserável, e hoje anda de nariz em pé, anda com uma luz que a gente não consegue nem, muitas das vezes, entender o que acontece. Que luz é essa que está sobre a vida dessa pessoa? Mas eles não entendem e vão querer saber, vão chegar em você e vão perguntar: o que aconteceu na sua vida? E você vai dar testemunho: Jesus Cristo nos salvou. O Senhor Glória nos ao salvou. teu nome.
O Senhor me levantou, Aleluia. me pôs de pé, calçou os meus pés. Aleluia. E me tirou do lamaçal do pecado. Glória a Deus. Aleluia. E você vai dar testemunho de vida. Vai dar testemunho de vida. E outras vidas serão edificadas. Outras vidas, através da sua vida, outras vidas serão transformadas. Amém? Amém, Deus. E deparou o Senhor um grande peixe para que tracasse a Jonas. E este vê Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E me faz essa passagem, esse capítulo 2, versículo 1, me faz lembrar muito o que nós já temos falado neste lugar, nos estudos, nas pregações. Por que buscamos a Deus somente no momento em que estamos em desespero? Por que buscamos a Deus somente no momento em que estamos à beira da morte? É verdade, Jesus. Por que buscamos a Deus somente a hora em que estamos em total escuridão? Será que é a hora que nós... A palavra de Deus, né? Deus pede que buscamos a Ele de todo o coração. Será que é essa hora que nós estamos de todo o coração buscando a presença de Deus, buscando a Deus? Ou é porque estamos aflitos, estamos preocupados, estamos amedrontados com alguma coisa? A gente viu lá no começo, Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas fugiu da voz do Senhor, da presença dele. Deus mandou que ele fosse para Nínive. Ele desceu para Jope, tomou um navio e foi também indo para Tarsis. Ele não quis ouvir a voz do Senhor. Ouvir o que Deus tinha para falar com ele. A ordenança do Senhor. Ele era profeta. Ele era o profeta daquela época. E ele não quis ouvir a voz do Senhor. Mas agora, no capítulo 2, ele está em total desespero. Ele quer falar com o Senhor. Ele quer novamente ouvir a voz de Deus. É só nesse momento que devemos buscar a presença do Senhor? Devemos orar, entregar a Deus? É só no momento que estamos à beira do desespero? Por que não podemos, ao nosso levantar, nos ajoelhar na beira da nossa cama e agradecer a Deus por mais um dia? Por que não podemos, no final de mais um dia de trabalho, mais um dia em casa, com a família, as tarefas de casa, nas tarefas do trabalho, nos ajoelhar e agradecer a Deus por mais um dia? É só na hora do desespero que lembramos que Deus ouve as nossas orações? É, Jesus. Ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu me ouviste a voz. E Deus estava inclinado para ouvir a voz de Jonas, perdão. E Deus estava inclinado para ouvir a oração de Jonas, mesmo que ele tenha fugido da presença de Deus. Que Deus misericordioso, que Deus maravilhoso que nós servimos. Aleluia. Mesmo na nossa desobediência a Ele, Ele ainda se inclina para ouvir as nossas orações, as nossas súplicas. Aleluia, Jesus. Por que não adorar um Deus desse? É verdade. Por que não se entregar a um Deus maravilhoso desse? Que mesmo que eu seja mal criado, mesmo que eu seja desobediente, Ele se inclina para ouvir a minha voz, para ouvir a minha oração, a nossa oração. Para ouvir a nossa oração. Pois me lembraste no fundo do coração, dos mares e corrente das águas. Me cercou de todas as ondas e as tuas vagas
passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. E o Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Aleluia. Quando desfalecia a minha alma, lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Quando desfalecia a minha alma, lembrei do Senhor. É na hora da nossa angústia que nós lembramos que nós temos um Pai. Aleluia, Nós glória a lembramos que nós Deus. temos um Deus Todo-Poderoso, que nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, que nos faz alcançar lugares altos pela sua misericórdia. Os que se entregam à idolatria vão abandonam. Aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei ao Senhor perante a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, eis vomitou a Jonas na areia. Esse foi o momento em que Jonas entendeu que não adiantava ele fugir da presença do Senhor. Não adiantava ele querer sair da presença do Senhor. Não adiantava ele tapar os ouvidos e querer fazer a vontade dele. E querer lutar contra a vontade do Senhor com a força dos seus braços. Nós venhamos ter esse entendimento de que não adianta nós tentarmos escapar das mãos do Senhor. Porque a mão do Senhor é justiça. E se nós somos injustos, nós vamos nos apresentar diante do Senhor. No capítulo 4, vai dizer que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia. Pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Nesse ponto, eu acho que Deus já estava querendo mesmo era testar Jonas. Porque a palavra está dizendo, né? Nínive era cidade muito, muito importante diante de Deus. Se a cidade era importante para Deus, por que ele queria destruí-la? Por que ele queria destruir essa cidade era importante? Por que ele vai nos destruir se nós somos importantes na presença dele? Nós somos importantes para ele. Nós somos filhos dele. Por que ele vai destruir a cidade
Essa cidade é muito importante. Nós somos muito importantes. Ele só quer o quê? Que obedeçamos a sua voz. Ele só quer o quê? Que ouvirmos a sua voz e fazemos aquilo que é a vontade dele. Que é a obra dele. A qual ele tem nos instruído para fazer. E o povo da cidade de Nínive, entendendo aquela palavra que Jonas levara à cidade, começaram a se converter dos seus maus caminhos. Começaram a entender o que Deus tinha para fazer na vida deles. E começaram a jejuar e usar roupas de saco. E se converteram dos seus maus caminhos. E Jonas se irou com isso. Jonas se revoltou com isso. Né? E o capítulo 4 vai dizer: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por quê? Porque Deus estava salvando aquela cidade e não destruindo como ele ia fazer, como disse a Jonas que ia fazer. A cidade é muito importante para Deus. É verdade. A cidade é muito importante para Deus. O povo é muito importante para Deus. Nós temos que povoar o quê? Povoar o céu. Como povoar o céu? Salvando as vidas. Salvando as almas. Buscando em Deus entendimento para que possamos levar a palavra do Senhor aos cativos de coração. Glória a Deus. Para que vidas venham ser transformadas, venham ser restauradas. Que as pessoas comecem a se converter dos seus maus caminhos. E possam se render à presença do Senhor. E com isso, nós possamos estar povoando o céu. Uma cidade muito importante para Deus. Um povo muito importante para Deus. Nós somos um povo muito importante para Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E, igreja, você não entendeu. Você não entendeu, igreja. Nós somos um povo muito importante para Deus. É verdade. Aleluia, Deus. Glórias ao teu nome. Porque verdadeiramente, se Deus não se importasse conosco, nós não estaríamos aqui hoje levando a sua palavra, pregando o Evangelho. É verdade. Fazendo a vontade de Deus. E até aqui Ele tem nos sustentado. Tem nos mantido firmes. Tem nos dado entendimento do que Ele quer, do que Ele tem para cada um de nós. Que nós não venhamos focar somente em bens materiais. Mas que nós venhamos focar na alegria da salvação do Senhor em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Que o reino dos céus seja prioridade em nossas vidas. E para que nós venhamos herdar o reino dos céus, nós venhamos estar sensíveis à voz do Senhor, à presença do Senhor, ao toque do Senhor. E que Ele venha falar conosco. E que nós venhamos estar dispostos a ouvir a sua voz e obedecer. E obedecer para quê? Para que não se venha tempestade, vento impetuoso sobre nossas vidas e que possa até mesmo, às vezes, nos levar à destruição. Ele só quer que obedeçamos. Ele só quer que façamos aquilo que Ele tem nos pedido. No versículo 5 do capítulo 4 vai dizer: então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela. A sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas se afastou da cidade, sentou debaixo fez lá uma enramada, que eu nem sei o que significa, perdão. Mas ele sentou e ficou lá de camarote olhando o que ia acontecer com a cidade.
tão, acho que revoltado que ele deve ter ficado com Deus não ter destruído a cidade. Ter feito ele andar tanto naquele lugar, pregando a palavra de que Deus tinha mandado pregar, e Deus não destruiu a cidade. Ele se assentou e ficou lá como se ficasse de camarote, assistindo o que ia acontecer na cidade. Assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida. Muitos lançam palavras de maldição contra nós. Muitos lançam palavras contrárias contra nossas vidas. E ficam sentados só esperando para ver o que vai acontecer. Se nós vamos perecer, se nós vamos desistir, se nós vamos cair. Porque depois vão chegar, se você desistir ou cair, vão dizer, ah lá, eu falei que não ia longe. Eu falei que não ia dar em nada. A nossa vida é assim. E muitos tentam contra nossas vidas. Eu acredito que você já tenha ouvido. Você não tinha mais jeito, não tem mais jeito. Para a sua vida não tem mais jeito. Para a sua vida só vai dar as coisas erradas. Você não tem mais chance. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que eu sirvo faz milagre. E Ele está aqui nessa noite para fazer o milagre da sua vida. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Ele é fiel e justo para te levantar, para te erguer. Aleluia. Te revestir de todo o poder e te dizer, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia. Muitos vão ficar de camarote te olhando, mas o Deus Todo-Poderoso vai te colocar no lugar mais alto. E esses que diziam, que ficavam praguejando pela sua vida, lá na frente, no futuro, vão querer entender o que aconteceu com você. E vão querer essa luz, vão querer essa mudança na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém, Deus, aleluia. Não adianta, eles podem querer se irar, se revoltar, porque você está progredindo, a sua vida tem fluído na presença do Senhor. Em todo o tempo você tem clamado a presença do Senhor. Em todo o tempo você tem buscado a Deus em oração, em louvor, em ação de graça. Eles veem a sua dor, mas não veem o preço que você paga para passar por essa situação, para avançar dia após dia. Que nós venhamos dar ouvido à voz do Senhor. Venhamos dar ênfase naquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações. E não deixar com que os outros ditem a regra de nossas vidas, como tem que ser a nossa vida. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso nos guiar aos seus atos da vontade dEle. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória seja o nome do Senhor. Por isso eu peço a Deus nessa noite que tire os tampões dos seus ouvidos, dos meus Em ouvidos, nome de Jesus. e que possa te conduzir aos atos dele, que você possa estar sensível à voz dele, estar sensível ao toque, para que você possa entender o que ele quer, o que ele tem para você.